Bom dia, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Marcelo Barga, eu sou um dos sócios proprietários da Bio4. Felizmente, na segunda-feira, a Bio4 fez 8 anos de vida. É uma luta, né? Todo esse tempo aí. Começamos trabalhando com usinas de etanol e desde 2011 começamos a aplicar o nosso know-how, conhecimento e leveduras para as cervejarias. Então, eu vou comentar um pouquinho do histórico da Bio4. Hoje a gente começou com uma empresa de prestadora de serviços de análises e pesquisa e desenvolvimento para as usinas de etanol, selecionando novas linhagens de leveduras. Hoje a gente está inserido dentro da Universidade Positivo, com uma área total de 250 metros quadrados, separado num laboratório de análise e pesquisa e outro de produção. Temos uma planta piloto lá de produção de leveduras, tanto para suprir a demanda do mercado cervejeiro, mas também trabalhamos ainda com algumas destilarias aí de álcool. Dentre eles temos 10 funcionários com doutorado e mestrado e, enfim, como eu falei, em 2011 começamos essas atividades em Curitiba, porém a gente atende uma região vasta e a parceria da Agrária veio justamente com essa finalidade. Então, desde os estudos que a gente chama de genotipagem de levedura, a expressão de algumas enzimas utilizadas para a indústria de alimentos, culminando então nas leveduras no final de 2011. Justamente a parceria com a Agrária veio para suprir uma necessidade da Bio4 em termos comerciais. A gente não sabe vender, dos 10 pessoas que tem lá dentro, todos são técnicos, ninguém é da área, tem 2 da área administrativa e financeira, então a venda para a gente sempre é um mistério. Então, essa parceria com a Agrária, com os representantes, para ter mais esse atendimento personalizado junto aos clientes. E mais importante do que dá certo, eu sempre falo, é o que dá errado, né? Então, sempre ter o feedback dos clientes para a gente saber o que a gente pode melhorar a cada dia. E daí, durante a viagem aqui, a gente vai falar sobre levedura, fiquei pensando no que falar, mas eu acho que o mais importante é tentar convencê-los hoje de sair daqui e comprarem um microscópio. Todos que trabalham numa microcervejaria sabem da importância que é a análise do fermento dentro da cervejaria. Né? Quantos aqui tem microscópio hoje na fábrica? Uns 20, 30% das pessoas presentes, que usam efetivamente o microscópio todos os dias. Né? Ter um microscópio acaba sendo, às vezes, um objeto de enfeite, não é mesmo? Eu tenho um microscópio, tá ali, você vê o microscópio com aquela poeira e tal. Então, eu acho que a minha missão hoje é convencê-los a sair daqui. É um investimento baixo. Eu conversei com o Alexandre Vecchio, vocês viram que tem toda aquela biblioteca digital da Agrária, e a gente vai ver se tem a metodologia que a Bio4 usa, o protocolo, e vocês vão poderem baixar, talvez fazer uma videoaula de como fazer o procedimento de contagem de leveduras, para vocês saírem convencidos da importância que isso tem para o processo de vocês. Então, com a Agrária hoje, a gente fica localizado em Curitiba, dentro da Universidade Positivo, a gente conseguiu ampliar essa área de atendimento mais próximo aos clientes. Isso é muita tecnologia, né? Vamos, filho. Então, quando a gente fala de levedura, a gente tem que ter uma percepção que ela é um ser vivo. E como ser vivo também tem os seus desejos. Não os desejos como um ser humano, mas tem os desejos e o principal deles é se multiplicar. E aí a história mais triste é que a levedura não foi feita para fermentar. Ela foi feita para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse é o ciclo da vida. E para nascer, crescer, reproduzir e morrer, precisa respirar, precisa gerar energia através da respiração. Assim como vocês. Quem que já é pai aqui? Então vocês já estão na última fase da vida de vocês. Esse é o ciclo da vida, é o darwinismo. Darwin, na teoria da evolução, já falou isso daí. É uma brincadeira que eu sempre faço para quem já viu parte dessa apresentação. E ela é um ser vivo, uma célula, e como célula se reproduz por brotamento, de forma assexuada. Por isso que durante a multiplicação a gente fala que as células filhas, aparentemente, caso não haja nenhuma mutação, são iguais à célula mãe. Aí às vezes me perguntam, tá, e mutação é algo normal de acontecer? Não, é algo difícil. Mutação é algo aleatório. Tá? Então, tem leveduras que são mais estáveis geneticamente, ao contrário de leveduras híbridas que são menos estáveis e que vai impactar no reaproveitamento. Mas mais do que a estabilidade genética da levedura, o impacto disso no reaproveitamento, eu me preocuparia mais em sanitização.
isso impacta mais no reaproveitamento do que a estabilidade genética da levedura, né? Então, quando a gente fala em reaproveitamento, surgem esses 4 indivíduos aqui. O primeiro microscópio por Leeuwenhoek, na Holanda, que permitiu Lavoisier, então, desvendar tudo o que acontecia do processo de fermentação, mas ainda assumir que aquilo era um processo espontâneo, onde o açúcar era transformado em álcool CO2 em partículas esféricas ao microscópio. Mas foi junto Christian Hansen e Pasteur contemporâneos que descobriram que, na verdade, aquelas esferas que eram produtos de uma geração espontânea, de uma reação espontânea, que na verdade eram os verdadeiros agentes transformadores. E aí viram a importância de se utilizar um microscópio há 150 anos atrás. E é isso que eu quero convencer vocês. Há 150 anos atrás, veio um indivíduo, claro, um microscópio bem diferente do que Leeuwenhoek, né? Não tinha energia elétrica, então eles usavam vela para iluminar, mas é bem próximo dos equipamentos que a gente tem hoje, que usa uma lâmpada, tá? Mas há 150 anos atrás, Pasteur fez um estudo de Studies on Fermentation, The Disease of Beer, a doença da cerveja, utilizando o microscópio e fazendo algumas anotações, vendo que a presença nas destilarias de álcool que tinham presença de células ovais tinha um maior rendimento etanol. E aquelas células mais alongadas, que eram os bastonetes, mais produção de ácido, e viu que esses diferentes micro-organismos eram mais aptos a produzir queijos, ou ácidos, ou álcool. Tá? E com isso criou esse primeiro estudo. Vocês conseguem baixar na internet o PDF deles, se vocês botarem Studies on Fermentation. É interessante porque a partir de uma observação ele começou então a fazer essas anotações e fez a primeira patente. Ui, não dá. E daí, em 1873, ele fez a primeira patente. Olha só a primeira patente. Ele botou um chuveiro em cima dos tanques e criou o primeiro sistema de limpeza, porque ele viu que era limpeza. Então, assim, ó, primeira coisa, 1860 o cara usava microscópio. Quem não usa já deve falar, cara, eu não uso ainda. É que eu sou moderno. É. E aí o sistema CIP, quem não faz sistema CIP de forma correta, 140 anos atrás o cara também desenvolveu o sistema CIP. Autoclave, e é impressionante quando você visita o Instituto Pasteur, deixa a mulher na França, lá em Paris, fazer as compras dela, dá o cartão de crédito para ela ser feliz, na Champs-Élysées, e vai no Instituto Pasteur. No Instituto Pasteur tem a casa onde o Pasteur morou os últimos 10 anos da vida dele, tem todos os laboratórios montados, todos os equipamentos, enfim. E dá para comprar a primeira patente. Eu não comprei porque é um pouquinho caro, manuscrita e tal, né? Uma reprodução manuscrita da patente, mas dá para comprar essa primeira patente. E com isso eles começaram a diferenciar as leveduras. Tem as lagers e ales, rapidamente, a maior parte deve saber, baixa e alta fermentação. Isso estava a ver o quê? Pela observação que eles tinham. Era o instrumento, a ferramenta mais barata que eles tinham na época. E a partir das observações eles criavam as teorias, né? E daí as lagers, baixa fermentação, porque o fermento ele tem uma densidade. Assim como o mosto cervejeiro tem uma densidade. Acontece que, com a variação da densidade do mosto cervejeiro, dependendo da densidade da levedura, que é mais constante, isso se altera. A posição, se está embaixo ou em cima, um mosto muito denso de uma Doppelbock pode ser mais denso do que a própria levedura, e isso inverter a posição de uma levedura do tipo lager, que ela tem uma densidade que pode ser menor, então fermentar em cima. E com essas exceções à regra, criou-se que as leveduras lager são capacidades de fermentar a melibiose. Melibiose são açúcares presentes no mosto, na base de rafinose, estaquiose, tem ligações bem específicas no qual só a lager consegue consumir. E para isso tem alguns testes bem específicos para ver essa diferenciação, e aí com isso eu consigo obter até mesmo cervejas mais secas com leveduras do tipo lager, porque ela tem um sistema enzimático e consegue me dar uma FG mais baixa, tá? A não ser leveduras do tipo Saison, que tem uma levedura que fermenta alta e tem essa habilidade de fermentar esses tipos de açúcares. E o que a gente espera dessas leveduras? Os aromas. De lager é sempre a neutralidade, para obter toda aquela composição de maltes e lúpulos que eu utilizei na receita. Mas as ales não. Além de poder oferecer um aroma mais neutro para favorecer o lúpulo ou o malte, também gerar fenólicos, gerar ésteres que são produzidos ao longo da fermentação. E aí as temperaturas podem variar também.
E é importante observar a temperatura recomendada de fermentação. A gente viu lá no congresso técnico lá, né, do Bruslovsky, como é que era o nome? Bruslovsky, né? De que o cara pegou lá e começou a fazer experimento e falando, uma lager fermentar a baixa temperatura? Não, eu vou fermentar em temperaturas mais altas, tá? E sensorialmente ele viu que não obteve tanta diferença assim. Só que a verdade é que as leveduras, quando a gente fala em ser vivo, são seres que no interior são reações catalisadas por enzimas. E aí cada enzima tem uma temperatura ótima. Então, claro, o apanhado, dependendo, tem algumas leveduras que mesmo variando a temperatura, pode ser que sensorialmente não haja diferença. Mas se o teu fornecedor de levedura está te dando uma faixa, essa faixa não é baseada se vai esterificar mais ou menos. Ela é baseada na produção de aromas ou de compostos secundários de fermentação, como acetaldeído, como álcool superiores, que são nocivos à saúde. Ninguém quer. Se ela vai produzir mais éster, beleza, é da levedura. Agora, se ela vai produzir um produto secundário que vai ser nocivo à saúde, daí já pode ser algo, né, perigoso, enfim. E daí obedeçam essa faixa de temperatura. No nome das leveduras, tem lá, a gente pode com Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Kaubergensis e assim por diante. Uma forma fácil de decorar, Saccharomyces cerevisiae, Cerevisiae cerevisiae. Né? E por acaso são as leveduras mais utilizadas para a produção de vinho. Ao contrário do que as pastorianos uvaram, né? São utilizados para nossas lagers. Pastorianos é difícil a gente associar o nome pastorianos a lager, mas o professor Charles Bamford da Universidade de Davis tem uma piada bem interessante que é o seguinte: pastorianos, bottom fermentation, em inglês faz mais sentido. Bottom of your pants, o que está atrás da sua calça, é as 4 últimas letras do pastorianos. Vocês não vão mais esquecer o que é bottom fermentation, baixa fermentação. Tá? As Brettanomyces. As Brettanomyces são um gênero de leveduras que dão aquele delicioso suor de cavalo molhado. Quem não quer ter isso na sua cerveja? Não é verdade? Só que na verdade não é só isso. Eu vim do vinho, né? Trabalhava numa empresa antes de criar a Bio4 que trabalhava muito com leveduras para vinho. Minha primeira semana de trabalho eu quase fui demitido porque eu não quis fazer análise sensorial, porque eu não sabia fazer análise sensorial. E aí me pagaram alguns cursos e Brettanomyces é um erro clássico de vinho que você acaba tendo uma repulsa para qualquer vinho que tenha, né, um aroma de estábulo ou de suor de cavalo. Normal, para os enólogos isso é inquestionável. Só que para a cerveja veio, né, as ideias inovadoras e eu aprendi que na verdade não é simplesmente botar Brettanomyces e deixar que ela fermente, e sim criar condições para que elas tragam aromas que podem ser não só aroma de madeira mofada, mas dependendo da sua aplicação, se é um mosto acidificado, se você usou uma levedura belga que esterificou, a levedura Brettanomyces pode utilizar esses compostos feitos na fermentação primária e evoluir para um aroma de abacaxi. Uma das poucas leveduras que conseguem fazer hexanoato de etila, butirato de etila, que são aromas provenientes de ácidos graxos muito interessantes. Mas para isso precisa saber trabalhar, não é deixar que a coisa simplesmente aconteça. Tanto que vem crescendo muito a questão do mixed fermentation, justamente porque as Brettanomyces vêm colaborar com isso e muitas delas às vezes precisam de tempo para evoluir para um condimento, para o funk, né? E temperaturas mais altas. E ao microscópio, como é que eu sei se eu tenho uma eventual contaminação de uma Brettanomyces? Na microscopia, a levedura Saccharomyces é uma célula oval. Uma Brettanomyces já vão produzir células mais alongadas ou com pseudo-hifas, tá ok? Vamos pensar em ordem de fedor. Brettanomyces lambicus vai dar mais ácido, queijo, funk. Bruxelensis vai dar uma característica de funk, mas não tão ácido assim. Depois a Brettanomyces clauseni e por último a Brettanomyces bruxelensis troá, que é mais as duas últimas mais ésteres de fermentação. Acontece que todas elas produzem ácido acético, então é importante que durante a maturação, que ainda tem açúcar residual que a levedura vai trabalhar, mas tem álcool, se em contato com oxigênio ela vai produzir ácido acético. Então você pode ter até alguns estilos que favorecem, né, a presença de um pouco de ácido acético. Em presença de oxigênio, a Brettanomyces vai conseguir fazer isso daí também. E aqui está um microscópio.
Então, é simples como qualquer ferramenta, meu pai já falava para mim. Você tem que saber utilizá-la para ter bons resultados. Senão, o serviço vai ficar uma porcaria ou você vai se machucar. A mesma coisa o microscópio. O microscópio ele tem ocular e objetiva, que vão dar o aumento efetivo. E tem um diafragma aqui. Esse diafragma é o que vai regular a intensidade da luz. Assim como eu regulo o tempo de exposição da minha câmera. Imagine você trabalhando com uma luz intensa, isso vai te provocar alguma certa periculosidade, né, de afetar a visão. Então, regule bem o diafragma para que você tenha uma iluminação consistente. Especificação de microscópio. Um modelo tipo esse daqui, o mais importante do microscópio, independente, mas ele veio da China. Não tem problema. O que tem importância são essas lentes aqui. Eram aquelas lentes ali, que são as objetivas. Tá? Então, quando a gente fala em objetiva, causais, né? Porque isso vai te dar uma melhor durabilidade dessa lente, porque elas podem fungar. Então, também tem uma manutenção para a limpeza dessa lente. Quando a gente fala 40 vezes de objetiva com 10 de ocular já é um aumento suficiente que te proporciona 400 vezes de aumento. Mas eu posso comprar uma objetiva de 100 e 10 vezes? Sim, vai te dar 1000 vezes de aumento. Porém, isso você vai ter que ter que fazer uma operação aqui dentro do Charriot, que é onde ele regula a posição da câmara de Neubauer, que é onde você bota a sua amostra para posicionar sobre a tua objetiva. Então, 400 vezes você vê os quadrantes da câmara de Neubauer tranquilamente, consegue contar essas leveduras. 1000 vezes daí. 1000 vezes. Mas dependendo do tamanho da bactéria, tem bactérias que em 400 vezes são bem nítidas, né? Tá? No caso desse aumento, além desse aumento, eu vou utilizar uma câmara chamada câmara de Neubauer. Essa câmara de Neubauer ela tem um volume conhecido, tá ok? Mas é importante que ao montar essa câmara de Neubauer, ela tem uma área e sobre a câmara de Neubauer eu vou botar uma lamínula de vidro. O que é volume? Área por altura. Se eu não fixar essa lamínula de vidro sobre minha câmara de Neubauer adequadamente, altera a altura, altera o volume. Então, primeira coisa, posicionar e fixar essa lamínula sobre a câmara de Neubauer. Daí ela tem essas canaletas aqui. Essas canaletas eu vou fazer minha diluição de levedura, e essa diluição também é importante, porque isso também vai te dar erro na análise. Então, diluição da levedura. Eu não vou pegar a lama da minha levedura e botar aqui dentro. Vai ter alguns bilhões de células por ml. Eu vou contar e deixar de herança para o meu bisneto contar também. Então, como a gente não quer fazer uma análise rápida, o que eu faço? Diluo 10 vezes, 1000 vezes, até poder ter uma contagem em torno de 50 a 300 leveduras dentro da minha câmara de Neubauer. Uma diluição de lama 1000 vezes já é o suficiente. Significa eu pegar 1 ml da minha lama e botar em 9 de água. Homogeneizar bem, é bem importante que você faça essa homogeneização. Pega 1 ml e transfere para 9 de água. Desse outro tubo, faço a terceira vez, 1 ml para 9 de água. Estou diluindo seriadamente 3 vezes, 10 a terceira, 1000 vezes, tá ok? Depois de feito isso, a diluição apropriada, eu vou misturar 1 ml da minha diluição de levedura com 1 ml de azul de metileno. O azul de metileno é quem vai corar a levedura, para você diferenciar entre células vivas e mortas. Quando a gente fala morta, significa células que eu estou aportando no meu processo fermentativo, e isso pode gerar, pela degradação dessas células mortas, off-flavors, à base de enxofre, tá ok? Então, tenho que tomar cuidado. Uma média que eu tenho visto, 65% a 70% seria o mínimo de viabilidade de células que você pode aportar no teu processo para evitar uma produção de off-flavors. Feito isso, eu tenho uma diluição de 1000 vezes mais 2 vezes com azul de metileno. Diluição de 2000 vezes. Esse número eu vou guardar, porque é o meu fator de diluição que depois eu vou multiplicar por uma conta que vai me dar a concentração de células por ml. Viabilidade significa o quê? De todas as células que eu contei, quais que não estão coradas de azul. Então, número de células vivas dividido pelo número de células totais é a porcentagem de células vivas que eu tenho no meu processo. Tá? Feito isso, eu tenho a câmara de Neubauer, que são separados com 25 quadrantes. Desses 25 quadrantes, cada eles internamente
são separados por 3 linhas. Tá? Dessas 3 linhas, 16 quadrados que só me servem para seguir contagem. Contei esse quadrante, eu vou para o próximo quadrante, que também é separado por 3 linhas. E assim, posso contar os 25 quadrantes. Quanto mais quadrantes contar, mais precisão do método você vai ter. Eu posso extrapolar? Só posso contar 5? Posso. Depois, pela conta, você pode chegar e extrapolar os 5 para os 25 e assim obter uma contagem, mas com menos precisão. Tá ok? A célula morta, o azul de metileno vai permear pela membrana dela, que está rompida, e vai curar a célula de roxo ou azul. Tá ok? A célula íntegra, que tem a membrana íntegra, não permite a entrada do azul de metileno, porque a membrana da célula é uma membrana seletiva. Tá ok? E aqui a gente tem na microscopia eletrônica. Não quero convencê-los de comprar um microscópio eletrônico que custa alguns milhões de dólares. Tá bom, um microscópio óptico que custa R$ 1.500. Mais uma câmara de Neubauer, investimento, R$ 1.600, R$ 1.700 de investimento. Tranquilo, um bom microscópio, com câmara de Neubauer, detalhe, espelhada. A câmara de Neubauer espelhada te dá maior precisão para evitar espalhamento da luz, enfim, tá ok? Maior definição da imagem. Claro, no microscópio eletrônico eu vou ver até a cicatriz da célula. Cicatriz da onde houve um brotamento. Daí você consegue até ver a idade da célula por essa cicatriz. Além disso, métodos simples que eu posso fazer, e daí a gente tem agora vários fornecedores de meios de cultivo em placa, onde tem uma gelatina, ver a morfologia das leveduras. Por quê? Se eu sei que minha célula, quando plaqueada, tem uma morfologia e um perfil de colônia lisa e branca, se eu pegar o fermento que eu estou reaproveitá-lo e começar a aparecer perfil rugoso ou de outras cores, eu já posso imaginar que isso é uma levedura selvagem que está contaminando o meu processo, ou até mesmo uma Brettanomyces. Tá? Então, eu consigo diferenciar as leveduras pelo perfil dessas colônias. Existem empresas que vendem essas placas de cultivo, só que, claro, o aparato que eu tenho que ter já envolve alguns equipamentos como uma estufa, eventualmente uma capela de fluxo laminar, que é muito cara. Claro que eu posso trabalhar perto da chama com cuidado, desde que meu laboratório seja fechado para evitar o fluxo de ar. Tá ok? Para que eu não tenha contaminação pelo ar. Então trabalho perto de uma chama, criando um ambiente estéril. Outra coisa, analisar a floculação da levedura. Conforme o reaproveitamento, essa floculação pode aumentar devido a diversos fatores, tá? Dentre eles, da composição da água, da próprio estresse da levedura, a quantidade de álcool é um fator bem importante quanto à floculação e até mesmo um fator como contaminação. Contaminação pode interferir na floculação das células. E aí eu analisar o perfil de floculação. Pois bem, a gente sabe que esse perfil de floculação a gente consegue até também prever ele quando eu estou maturando a cerveja. Pô, é uma levedura de média floculação. Bota a cerveja para maturar. Essa levedura não está decantando, e ela é uma levedura de média floculação, vai me interferir na filtração. Custo de filtração, operação de desmontar filtro, entupir filtro. Problema. Aí o que eu posso fazer? Reaproveitar essa levedura que eu já sei que já não tem o mesmo perfil de decantação ou jogar ela fora? Qual que seria a escolha? Jogar fora. Por custo, às vezes o pessoal quer reaproveitar essa levedura. Mas se ela já não está obedecendo o perfil de floculação esperado, quer dizer que no próximo lote a chance pode ser de trazer consequências. Pode falar um pouco sobre o pH? A gente... do pH. Sim, com a floculação. A gente já vai chegar lá. Tá. Então eu posso comparar também botando esse fermento numa proveta e analisar o seu perfil de floculação. E aí aqui estão os parâmetros no qual vai influenciar na dinâmica da levedura no processo fermentativo. Dentre eles, o primeiro, a asepsia. Após o oxigênio, nutrientes, onde vai interferir na floculação, o inóculo e a temperatura. Nós vamos começar a falar sobre limpeza bem rapidamente. Quando a gente pega um tanque lá com um CIP, 150 anos o Pasteur falou do CIP, então eu tenho um CIP lá, mas não adianta hoje, claro, com o advento da tecnologia e materiais novos como o inox, possibilitou que a gente conseguisse utilizar sanitizantes como o ácido peracético, né? Então, primeira coisa é limpar bem a superfície, porque os sanitizantes, álcool, ácido peracético, ele não tem ação de penetrar na matéria orgânica. Ele é um agente que vai fazer uma limpeza de uma camada fina. Então, se eu tenho uma borra de sujeira,
não adianta nada eu utilizar um sanitizante. A primeira coisa, então, é a limpeza. A limpeza é feita com soda, normalmente com água quente. Tá? A segunda, então, depois do enxágue ou não, usar o peracético. O peracético, depois eu vou enxaguá-lo? Não. Pela concentração que eu uso de peracético, não há necessidade, desde que você tenha um controle de qualidade da tua água. Né? Mas, se eu não tenho, eu posso deixar escorrer sem problema nenhum. E daí, soluções de 1 a 2% para limpeza de soda e de peracético de 0,2 a 0,3. E aí, tomar cuidado com relação à superfície. Né? A gente foi ali embaixo, viu os equipamentos da Casper Schutz, né? Vocês que são de cervejaria, é polido de igual aquele jeito da Casper Schutz, externamente, os tanques de fermentação de vocês? Externamente é fosco daquele jeito ou é mais polido? Mais polido, beleza. Isso importa para mim? Não. Não importa nada estar polido por fora. Aí eu descobri, talvez o cervejeiro brasileiro é narcisista. Ele passa na frente do tanque e tem que ajeitar a barba e pentear o cabelo, porque não faz sentido. Pra vocês terem ideia, o custo do polimento de um tanque chega a ser 30% ou mais do valor do tanque. Então eu posso chegar e falar, a hora que te passarem o orçamento, aí eu estou jogando contra os fornecedores de tanque. Faz o seguinte, quanto que é o orçamento? Tanto. Cara, me dá um desconto e pode ser escovado por fora. Me reduz o preço do tanque. O que importa é por dentro. Por dentro que eu não posso ter rugosidade. Não importa fora. Tá? Então vocês vão conseguir economizar e com certeza hoje os tanques são mais bem polidos por fora do que por dentro. O acabamento dos tanques, claro, porque também acho que vende, né? E muito. Hã? E muito, depende do tipo de negócio, onde está o tanque. Tem todo aquele chá. Olhando para o ponto de vista também para o biológico, é desnecessário. Isso. O comercial é importante. O comercial de um brew pub, quem sabe, mas aí é custo. Aí você tem que assumir os custos, entendeu? Para uma fábrica, não vejo. Para um brew pub que quer deixar a amostra, talvez o teu público, as mulheres, né, gostam de se ver no espelho, então vão conseguir. E daí, a superfície é bem importante. Da questão da limpeza, isso também é algo importante. A professora do Senai, me fugiu o nome dela, desculpa. Lígia. Falou sobre as incrustações dos detergentes ácidos de origem inorgânica. Tá? Então, incrustações inorgânicas, pedra cervejeira, detergentes ácidos. Mas, claro, isso você tem que tomar cuidado porque come o rejunte da fábrica, os detergentes ácidos. Por mais que você tenha aquele rejunte super especial que te vendem, vai comer e vai ter infiltração. E essas infiltrações pelas lajotas vai começar a criar o quê? Colônias de coisas ali dentro, né? Uma vez numa grande indústria estavam arrancando o piso e parecia que tinha um defunto ali, putrefação. Então, o cheiro de decomposição da matéria orgânica, que é também toda aquela questão que chegaram a perguntar para o Lucas, e Brettanomyces na mesma fábrica, é possível? Não, não é possível. Mas, se você tiver um controle e condições para utilizar Brettanomyces, sim, é possível. Aí a gente já vai discutir como isso. Então, o piso já tem que ser diferente. Né? Quando você pega lá o pessoal nos Estados Unidos que teve problema, não era um piso de poliuretano. Sabe aquela quadra de salão de futebol, de borrachada? Esse é o piso. Porque não tem infiltração, não tem o acúmulo de matéria orgânica. Agora, e no tanque? Ok, eu posso usar Brettanomyces no tanque, mas depois eu tenho que desmontar todo esse tanque e limpar. Ah, e depois eu posso envasar na envasadora? Daí não. Aí você, a partir desse momento, vai ter que ter uma linha de invase, uma área específica para isso, tá? Ah, mas se eu botar no barril e deixar dentro da minha fábrica? Não, também bota no barril e tira fora da fábrica. Qual que é o problema da Brettanomyces? Que ela esporula. Esporular significa que esses esporos, o ar, o vento conduz, tá ok? Então, vai poder contaminar sim a tua cerveja. Pasteuriza a cerveja, preciso me preocupar com Brettanomyces? Não. Ela também não é um alienígena, tá? Por mais que tu tenha uma contaminação da tua cerveja, maturou, pasteurizei, não vai aparecer. Não pasteurizei, corre-se o risco. Porque a Brettanomyces, por menor quantidade de células que tenha, depois de 6 meses vai aparecer e vai te trazer um flavor fora do que é o teu padrão. Quantas UPs? Oi? Quantas UPs, mais ou menos? Ah, não, as 20, 15 UP. E o esporo dentro da garrafa pode ser. E daí o esporo pode Sim. sobreviver à pasteurização, né?
Não. De Brettanomyces não é um esporo tão... Mas por isso que daí evite usar a linha de engarrafamento. Tá? Quantos UPs tu falou? 15 UPs. É bastante. 10 UPs. Não é um bicho, mas precisa ter certeza para tu não ter nenhum problema, né? Contaminação cruzada. Claro, esses UPs muito depende da taxa de contaminação, né? Então, assim, 10, 15 por segurança, mas afeta a cerveja, mas é aquele risco, né, que você... É o custo que se tem, vamos dizer assim. Alcalino. Alcalino daí vai ser a limpeza do tanque para remoção de sujidade orgânica. E daí as rugosidades. Então procurar evitar a rugosidade, que o cara entre do tanque para esfregar dentro do tanque. Não tem por que fazer isso. Só aumente o tempo de limpeza com a soda, usando esse quadrante aqui. Esse quadrante vai fazer o quê? Mas eu quero ter uma boa limpeza e não está limpando pela minha inspeção visual. O que eu posso fazer? Aumentar a temperatura da água, aumentar a ação mecânica ou a pressão que sai do meu spray ball, ação química, a concentração da soda. Estou trabalhando a 2, coloco 3. Tempo de contato, quanto que isso está circulando. Então trabalhe com esses quadrantes. Claro que os sanitizantes, de forma alguma, usar a temperatura. Ok? Porque são voláteis, se usar a temperatura, a não ser para diluição do peracético ali, quem compra aquele peracético em pó, daí você usa um pouquinho de temperatura para facilitar a diluição, mas o peracético é muito volátil, ok? Agora vamos entrar em outra variável, o oxigênio. O oxigênio é importante por vários fatores. Primeiro, que ele faz uma reestruturação da membrana da levedura em termos de composição de ácidos graxos. Então, qualquer levedura, independente qual seja, ela não está adaptada às condições do processo que ela vai encontrar. Então, a primeira coisa que ela faz, quando ela entra nesse novo processo, é se adaptar, que é aquela fase lag, naquela fase que a gente não vê nenhuma atividade fermentativa. Porque não adianta nada ela querer começar a fermentar se ela não está adaptada. E o oxigenação do mosto ajuda nessa fase de adaptação. Além de ajudar nessa fase de adaptação, também há uma certa proliferação, porque o oxigênio, lembra? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Permite com que a célula se reproduza. Em termos de tempo de fermentação, isso aqui, 9 ppm, e claro, essas concentrações de saturação de oxigênio vai depender de alguns fatores, como temperatura, vazão e aplicação do oxigênio, vai poder oferecer um tempo de fermentação de 5 a 6 dias. Ao contrário, se eu tiver uma menor concentração de oxigênio, pode se estender a 8 dias, 9 dias. E tudo um dia a mais no tanque é tempo, é prejuízo, falta de produtividade. Então, como é que eu posso melhorar essa oxigenação? As fábricas normalmente usam oxigênio puro, ok? Na transferência do mosto, ok? Então a pressão do meu processo é a pressão da bomba que tem na linha. A concentração de oxigênio 99% e sempre procurar comprar o oxigênio hospitalar, porque daí ele já é garantido microbiologicamente. A vazão. A vazão eu tenho lá o rotômetro de fluxo, não tenho? Que fica lá uma bolinha flutuando, 6, 7, 8, 9 litros por minuto. Isso daí você vai regular e alterar conforme o teu mosto. Temperatura, sempre 20 graus ou abaixo. Porque a temperatura impacta na solubilidade dos gases. A gente também não carbonata a 20 graus, a gente carbonata a 0. Porque a gente sabe que vai conseguir solubilizar melhor o CO2. A mesma coisa o oxigênio. Claro que 20 graus é uma temperatura ótima para que eu faça uma boa oxigenação e tenha um nível de saturação dentro disso. Além dessas variáveis, a forma de aplicação. A forma de aplicação está na vela sinterizada. Passou pelo trocador, tem um sisteminha lá com uma vela de aço inox sinterizado. Procurem usar a vela de aço inox. Às vezes alguns fabricantes de equipamentos dão uma de latão, tá ok? Aço inox sinterizado, imagine vocês, eu pego várias microesferas de aço inox, boto dentro de uma forma, pressurizo com temperatura. Começa a chegar no ponto de fusão, a esfera começa a derreter na sua superfície e adere com a outra microesfera. E com isso eu compacto e tiro um material fundido, porém poroso, de aço inox, tá ok? Isso é aço inox sinterizado. Da mesma forma que é o latão, só que o latão qual que é o problema? Corrosão, eu vou limpar com peracético, eu vou limpar com soda, ele não aguenta. E aí ele vai aumentar a porosidade. Aumentou a porosidade, aumentou o tamanho da bolha do gás.
E aí é o contrário. A área de troca influencia. A área de troca, quanto menor a bolha, maior a área de troca. Começa a aumentar a bolha e daí eu começo a ver que eu não chego na saturação da transferência. Tá? Temperatura, então vazão. E aí, dentre isso, o que é? Tem uma boa vela de aço inox, a temperatura a 20 graus, eu não vou ficar alterando esses parâmetros. A única coisa que eu posso alterar é o que é a vazão do oxigênio. E a vazão do oxigênio eu altero por quê? Vocês alteram? Vocês sempre, para qualquer cerveja, deixam lá 5 litros por minuto, 4 litros por minuto. Quando que eu altero, mexo nessa vazão de oxigênio? Não, eu estou falando de oxigenação do mosto. Conforme vai aumentando o volume do tanque, você vai diminuindo? Não. Densidade do mosto. O que acontece? A saturação é o quê? A quantidade que eu consigo incorporar de oxigênio naquelas condições de temperatura e pressão. Tá? E a saturação é influenciada pela quantidade de sólidos que tem. Conforme mais sólidos tiver, mais difícil eu conseguir botar esse oxigênio e solubilizá-lo no líquido. Tá ok? Então, cervejas com aumento de densidade, eu vou ter que aumentar a minha vazão de oxigênio para chegar na saturação naquelas condições. E aí, quando a gente está falando em barley wine, que é o tema que eu tenho visto aqui, posso oxigenar mais de uma vez, até mesmo no tanque. Porque é muito difícil oxigenar um mosto de barley wine. Eu não vou chegar em 9 ppm, vai ser muito menor. Então, para que isso não ocorra, eu não consiga ter mais célula saudável, já que já é um processo estressante que vai chegar em 10% de álcool dentro de 24 horas, enquanto a célula está se adaptando, fazer mais uma oxigenação no tanque. Quanto tempo? 3 minutos, 5 minutos, fazer algumas oxigenações dentro desse tempo de 24 horas. Lembra, Marcelo? O problema de oxigenar no tanque é que o cara não vai ter no tanque o mesmo recurso que ele tem no resfriamento. Ele não tem um sinterizado, nada. Não, mas o sinterizado normalmente, quando ele sai do trocador de calor, ele já tem o... conexão de colocar no tanque. Isso, tem a conexão de colocar no É tanque. muito mais fácil você errar na aeração do tanque do que... Não, mas errar não vai... Colocar o rotâmetro lá em 12 numa barley wine. Pode, mas mesmo assim não vai chegar. Não vai chegar porque a saturação de sólidos, quando a gente fala 1100, Qual que é a 1010, dica, 1110. qual que é a dica, a recomendação para aeração em tanque? Porque assim, para errar a aeração no tanque é muito fácil. Justamente por não ter o recurso de tirado. Porque você não vai errar, porque você nunca vai suprir com oxigênio suficiente. Qual que é o tempo que eu tenho depois do pitching feito para aerar no tanque? Dentro de 24 horas. 24 horas. Que a célula está ávida por oxigênio. Está se adaptando. Dentro de 24 horas. Porque não importa, eu nunca vou conseguir colocar excesso de oxigênio no meu tanque ao ponto de oxidar, tendo a levedura ativa nessa fase de adaptação. Então imagine você, se eu falar para você, cara, você pode fazer 30 minutos de oxigênio no teu tanque. Não oxida não, é colocar oxigênio demais, ele deveria acelerar demais e gerar muito álcool superior, muito... Não. Acelera. Ela está se adaptando, aí eu já vou explicar por quê. Tá vendo a membrana aqui? Essa membrana é feita de ácido graxo. E para ela já produzir ácido graxo, ela precisa de oxigênio. E quando é um meio mais denso, significa que tu tem uma diferença de pressão osmótica maior. A célula vai sofrer mais com isso. Então a adaptação necessária dela é muito maior. Ou seja, esses ácidos graxos, eles têm duas formas, saturados e insaturados. E aí ela tem que usar oxigênio para produzir esses ácidos graxos de membrana. Porque mesmo que eu fale para você ficar 30 minutos, ela vai consumir esse oxigênio e vai chegar numa saturação. O que você vai estar fazendo? Desperdiçando oxigênio. É o que você vai estar fazendo. Não que esse oxigênio vai ficar aumentando a concentração infinitamente. Não, ele vai chegar numa saturação e ali vai parar. Claro que tem um consumo dela. O que você pode fazer vai gerar uma maior quantidade de células, que não é nada ruim em se tratando de uma barley wine para você ter uma boa atenuação. Além da aeração, a gente estava estudando lá o momento que você injeta o fermento no tanque. Por exemplo, um tanque precisa de 4 fabricos para encher, da diferença de fermentação de injetar o fermento no primeiro fabrico, no segundo, terceiro, que tem a diferença do contato do fermento com o oxigênio. Isso. O que eu indico? No primeiro fabrico já. Primeiro fabrico, injetar tudo. Injetar tudo? Não, em todo... depende de quanto tempo esse teu fabrico, né? Então, nós estamos falando. Quando tem a mudança de dia, a gente está vendo se vale a pena injetar. Dentro de 24 horas. Se está estendendo esse fabrico por mais dias, daí
para porque ela já se... Na pergunta dela, se for de um dia para o outro... É 24 horas. Não, mas... Você pode injetar um novo fabrico. No primeiro fabrico, ok, mas prioriza a aeração. É viável? É porque assim você... Tem vantagem de reduzir a aeração no último fabrico, no caso dela? Não, até 24 horas que você inoculou o fermento, você mantém a mesma aeração. Porque assim, o segundo fabrico normalmente é dentro das 24 horas. Não, os 4 fabricos são dentro das 24 horas. Ah, não, mas aí poderia colocar oxigênio em todos os fabricos. Mas para injetar o fermento tem... No primeiro fabrico. Sempre no primeiro? Sim. Esse é o melhor. Sim. Mas na troca do dia, se eu faço 2 fabricos num dia, 2 no outro. Daí se foi dentro dessas 24 horas, daí sim. Quantidades diferentes, até eu fechar meu tanque. Não tem problema, só não vai ter a multiplicação e a atenuação talvez possa produzir um pouco mais de acetaldeído ou até mesmo de algo superior para Eu não acho isso no próximo dia. Eu acho só a gente tem panela de 1000 e a gente faz outra de panela de 1000 e os tanques de 8000. Eu faço 6 fabricações no dia e 2 no outro. Não, mas aí é pouco. Eu aero as 6 fabricações no dia e nas 2 últimas mas eu não aero. tudo bem. O problema é se fosse metade do tanque e a outra metade no segundo dia, não é nada. Mas não fica 24 horas sem entrar outro fabrico. Entendi. Mas vamos supor que passou 24 horas, foi lá 36, 48 horas. Mas aí tu fica prejudicado porque daí tu pode, de certa forma, começar a correr risco de oxidação da cerveja. E aí é o seguinte, uma boa fermentação é você dentro das 24 horas fazer a adaptação e multiplicação da levedura, mesmo que seja baixa, para daí ela entrar em fase anaeróbica, e daí nessa fase anaeróbica ela produzir os ésteres, aromas de fermentação e o etanol. Porque se for botar o oxigênio, daí esse oxigênio não vai ser usado tanto para adaptação da célula, porque ela já está adaptada. Então ela pode usar esse oxigênio, uma parte para se multiplicar, mas esse oxigênio pode daí sim estar oxidando, pode estar reagindo, porque é um oxigênio molecular, um O2, né? Então ele é bem ávido e a temperatura de fermentação pode promover reação de oxidação. Mas daria para fazer sem oxigenação? Daí tu faria sem. Não oxigenar o mosto, tem índice que você não vai reutilizar o fermento, vai aproveitar. Não, mas aí não tem. Nós não estamos falando de reaproveitamento aqui. Estamos falando de perfil de aroma e desempenho da levedura. Então, a ideia é sempre oxigenar o mosto. Sim. Tu está fazendo a fase de adaptação. Tá? Você está dizendo que não há excesso de oxigenação, então? Não, porque você chega na saturação e aí o que sobrar não vai diluir no líquido, tu vai perder dinheiro. Mas tem diferença grande. Aerar com 4 e aerar com 8. De volume, litros por minuto, claro. Uma fermentação chega em 2 dias. Sim. Tem porque a saturação tu chega um pouquinho mais, mas tu vai chegar na saturação e vai perder. Na hora que eu posso trabalhar com menos para controlar a fermentação. Sim, para evitar desperdício do oxigênio. Mas saturar é mais ou menos o seguinte, açúcar na água. Vou colocando açúcar na água até uma hora que satura. O recesso vai ficar decantado no fundo. Aquele açúcar não serviu de nada eu ter colocado, desperdicei. A saturação do oxigênio é a mesma coisa. Vou chegando numa concentração no qual aquela bolha de oxigênio vai entrar e sair sem trocar nada. Tá? Oi. Então, só para analisar, qual é o tempo de ação desse oxigênio aí na segunda oxigenação? Dentro de 24 horas. Não. Está injetando. No tanque? Então, aí está aqui a resposta. Marcelo, as desvantagens que eu tenho uma oxigenação direcionada. Menos? Ou nenhuma. O que você vai... Claro. Tá. Se eu não conseguir a saturação, seria uma O que acontece? Eu já vou mostrar aqui. Sabe o estudo do azeite de oliva, ou ácido linoleico, oleico? Vou passar por isso. Aí a gente já vai ver. Com relação à temperatura, né? A gente está avaliando aqui a densidade do mosto de 12 plato e daí as saturações que ele atinge. E as saturações que ele atinge. Considerando 20, eu teria 7,4. 15 graus Celsius para o mosto 12 plato, 8,3 ppm de saturação. Seria o máximo que eu conseguiria transferir. Tá? Agora, claro que isso aqui responde à pergunta de quanto tempo. Né? Normalmente, numa transferência do mosto, por exemplo, um tanque de 6.000 litros, numa vazão de 6 litros por minuto, 40 minutos oxigenando, 12 platos, eu vou chegar em 5 ppm. Isso aqui é da tabela que veio até do IST, tá? Se eu não me engano.
Então, um tanque de 2.000 litros, uma vazão de 12 litros por minuto, 75 minutos, 25 platos, mesma coisa praticamente. Por quê? Veio a dificuldade de ter excesso. Mesmo sendo um volume menor e mais tempo, a concentração de sólidos limita a saturação. Mas vamos pegar aqui. 6.000 litros, mesma quantidade. Um pouquinho mais acima, 7 litros por minuto em relação ao primeiro item. Mesmo tempo de duração, mesmo plato praticamente, já aumentei a saturação para 6,5. Então, no tanque, você pode variar 5, 10 minutos e a gente sabe que para 12 platos, um tanque médio de uma cervejaria, 2 minutos, 2.000 litros, desculpa, 7 litros por minuto, 40 minutos, 12 platos, 6 ppm. Então, média de 30 minutos aerando nessa vazão de 7 litros por minuto. Tá ok? Com relação a oxigenar e não oxigenar, olha só. Isso aqui foi um estudo feito e daí tem vários estudos pelo ICB, ICB. Então eles fizeram os experimentos, um oxigenando e um não oxigenando, mas botando um ácido graxo. Porque qual que é a ideia? O oxigênio é para produzir ácido graxo de membrana de levedura. Então vamos suplementar com o ácido graxo. O que foi observado? Primeiro, com o ácido graxo suplementado, isso inibe excesso de ácido graxo, tá? Inibe a produção de ésteres. Então eu tenho que ter uma concentração de ácido graxo tal que o excesso inibe uma concentração média, aí nós estamos falando de 0,5, 0,3 miligramas por litro, vai favorecer a esterificação, porque o éster é formado a partir do ácido graxo. E aqui olha o que aconteceu. Eles botaram excesso de ácido graxo, 0,7 miligramas por litro, e colocaram de 5 a 8 miligramas por litro de oxigênio. Perfil de aromas, só viram essa perfil de aromas. Para aqueles que utilizaram o ácido graxo com relação que estava em excesso, e não aerado, fez mais produção de álcools superiores. E aqueles que foram oxigenados, daí esterificaram melhor. Tá? Então, a esterificação para um fermento bem oxigenado que se multiplicou e que se adaptou, ele vai fazer o quê? Ele não precisa mais de ácido graxo, ele vai pegar esse ácido graxo e produzir ésteres. Tá? Não oxigenei, vai reduzir mais ésteres e podem fornecer mais produção de álcools superiores. Tá, ok? Essa fermentação tu vai perder em tempo, porque tu vai ter menos célula comparativamente, porque ela se propaga, e nisso você vai arrastar essa fermentação, podendo não chegar na tua atenuação desejada. Dos nutrientes, ali já também falou de vários nutrientes, dentre eles o zinco, que é o que falta essencialmente no moço cervejeiro. O magnésio, os demais, o FAN, isso tem presente no moço cervejeiro, a não ser para cervejas high gravity. Então, voltando às barley wines, o que acontece quando eu aumento a concentração de sólidos na minha panela de fervura? E fervo, vai acontecer o quê? Uma reação maior de caramelização, não é isso? Essa reação de caramelização é uma combinação, reação de Maillard. Maillard a gente fala de nitrogênio com açúcares, dando cor. Então, tá tirando o nitrogênio do mosto. Tá complexando mais, porque como tem mais concentração de tudo, mas o que importa é da matéria orgânica, aquele magnésio que para uma cerveja de 12 platos estaria ok, começa a faltar por complexação. Do zinco, que a gente sabe que já está faltando, mas eu aumentei a concentração, complexa. Aí não tem o que a gente chama da biodisponibilidade, nem de magnésio, nem de zinco, porque eles estão complexados. E o FAN reagiu por reação de caramelização devido a esse aumento da concentração de sólidos. Então, cervejas de alta densidade, procurar utilizar nutrientes, claro, obedecendo o que é recomendado para não depois haver excesso, pode causar prejuízo. E daí os nutrientes, na álcool de hidrogenase, o zinco, na piruvato descarboxilase, o magnésio. Mas os nutrientes não só entram aqui, o FAN também é importante para essa questão da multiplicação celular e também o cálcio para a floculação. Da mesma forma que cervejas com densidades maiores, o cálcio acaba se perdendo. E não só isso, para quem usa osmose reversa também, você está eliminando todo o cálcio da tua água. Você vai ter que repor, porque o cálcio é um importante cofator. Olha só.
Isso aqui é a proteína da floculação. E daí a proteína da floculação, para ela flocular e se aderir a outra célula, é uma reação que é dependente de cálcio. Se você tem uma água leve e você não suplementou com cálcio, você vai ter problemas na floculação. E aí cai no que o Vinícius também falou. E cervejas ácidas? Quando são cervejas ácidas, o ácido lático reage formando lactato de cálcio, sequestrando isso. E daí a levedura não flocula nem que é o... Tá? Porque você não tem cálcio disponível por essa reação do ácido lático com o cálcio, formando lactato de cálcio. Então o que você procura fazer? Eu quero, numa sour, obter uma cerveja limpa no final da maturação, eu tenho que procurar utilizar cervejas de floculação maiores, porque expressam mais essa proteína de floculação, e ficar atento à quantidade de cálcio que eu posso até suplementar depois. Alta densidade 1070, o que chama de alta densidade? A alta densidade, 1080 para cima. É importante ver essa questão. Então o pH vai influenciar na floculação porque esse sequestro. Temperatura e etanol também. Isso são fatores que estimulam a floculação da levedura. Então mais temperatura, porque tem mais choque, mais etanol, esse estresse vai aumentar a floculação da levedura. A oxigenação também favorece a floculação da levedura. Porque ao contrário do que a gente pensa, o oxigênio você falou que a levedura se multiplica, que ela faz ácido graxo de membrana, mas não é só isso. Seria muito simplista dela utilizar o oxigênio, que é a fonte de energia dela, que produz energia a partir da respiração, só para isso. Ela sintetiza proteína de membrana, que é a floculina. Então isso pode, então, favorecer a floculação. E a disponibilidade do cálcio, que é por essa combinação com acidez. Eu li um artigo falando sobre floculação, que o gene, ele é ativado, o gene da floculina, ele é ativado com vários fatores. Esse, e principalmente, falta de carbono, fonte de carbono. Não é que é falta... tem uma donação bacana da cerveja, da cerveja, você pode levar uma não floculação? O que acontece? Boa pergunta. Essa floculina aqui, com o cálcio, ela tem um sítio ativo para manana, mas não é só manana. São alguns açúcares que estão presentes na parede celular da outra levedura. Então essa floculina, o que ela faz? Se liga na manana ou na manose que está presente na parede celular da outra levedura. Quando eu tenho açúcar, glicose ou maltose, esse açúcar está ligado no sítio ativo aqui. Então, se ele está competindo pelo sítio ativo, ele faz com que se tem algo no lugar, então a manose que está na parede celular não tem como encostar e se ancorar. Tá? Então é por isso, ok? Então, cervejas que no final vão ter residual maior de açúcar, pode ser que tu tenha deficiência na floculação também, por esse residual de açúcar, tá? Mas tu tá usando uma levedura que tem muita proteína floculina na membrana, como uma levedura de alta floculação, mesmo que haja essa competição de maltose ou glicose, você ainda tem proteína livre que vai se ligar à manose da outra parede celular. Tá ok? Uma outra pergunta é a questão de contaminação microbiana. Quanto maior a contaminação, mais floculação. Mais floculação. Isso até um pessoal da Fermentec fez para a usina de álcool, com lactobacillus, acho que é fermentos. E daí viram que, infelizmente, acho que eu talvez não tenha essa foto aqui, mas forma um biofilme ao redor da levedura como se fosse matar a levedura de inanição. Então tu tem essa floculação por excesso de contaminação, tá? Por essa interação entre a bactéria e a parede celular da levedura. Alguns aminoácidos como os nutrientes, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente não está falando que os ésteres são produzidos a partir de ácido graxo, de ácidos em geral, né? A gente quer fazer mosto sour, porque a gente sabe que esse ácido lático pode virar um éster, um lactato de etila, um lactato de isoamila e assim por diante. Esse que é o lance da sour. O ácido lático ser um produto para a formação de um éster. Mas os aminoácidos também são, ok? E existem aminoácidos que têm preferência até de serem consumidos e que se podem ser utilizados como produtos para formar alguns ésteres. No vinho isso é bem difundido e na cerveja tem algumas pesquisas assim. No vinho eu lembro de estar participando de uma análise sensorial, 3 divisões, mesma levedura, o que foi feito é não colocar nutriente e depois em outros 2 tanques, cada um
acho que era de 200 hecto, nutrientes de diferentes concentrações. E o aroma TOFL subiu gradativamente. Claro que a empresa não falava quais que eram os aminoácidos precursores desses aromas. Mas a gente sabe o quê? Que a Brettanomyces faz o quê? Pega o quê? Ácido graxo de membrana de levedura, da Saccharomyces, faz um canibalismo ali e utiliza isso para produzir ésteres. Tá? Então, aminoácidos, os nutrientes comerciais hoje disponibilizam desses aminoácidos também. Além disso, a gente viu também que além do magnésio na reação da piruvato descarboxilase, tem algumas vitaminas, que é a tiamina pirofosfato, que pode ser utilizada também como cofator. E além de tudo isso, está aqui o zinco e o magnésio, que fazem a formação do etanol, mas olha onde o zinco e o magnésio estão presentes. Na via glicolítica, formando os acetatos. Tá? Então é importante que eu tenha esses cofatores disponíveis para outras enzimas estarem ativas que vão produzir esses ésteres, né? O acetato de isoamila, enfim, aumentar o nível de esterificação. E com relação à temperatura, da mesma forma que o oxigênio... Desculpa, antes que eu faça, em relação ao magnésio, tu recomenda adição? Ou... Só para cervejas high gravity. Só para cervejas high gravity. E também, assim, que a gente vem observado, por exemplo, cervejas que vão trigo não maltado, que a pessoa chega e não faça uma ação de proteases tão bem feita, gerando os aminoácidos. Também é importante adicionar o FAN, né? Porque você está usando um outro cereal que não vai estar te aportando tanto FAN se você não fizer uma protease bem feita. E daí isso vai te gerar até redução na produção de enxofre, que a gente fala, é normal a levedura produzir enxofre. Não, se ela estiver bem nutrida, oxigenada e com nitrogênio suficiente, ela não vai desviar para a produção de enxofre. Tá? Temperatura. Da mesma forma que o oxigênio vai estar influenciando na membrana, a concentração do meio, a temperatura também influencia. Afinal de contas, isso é ácido graxo, é gordura. Quando eu esquento a gordura, ela fica mais fluida. Quando eu esfrio a gordura, fica mais rígida. E a membrana da levedura ela não pode variar. Então, com isso, choques de temperatura vão fazer com que a levedura tenha que trabalhar mais para adaptar essa membrana frente à temperatura nova que ela está encontrando. Então, vou pegar uma levedura que está lá na câmara fria, gelada, no dia da abraçagem, deixa ela fora para que essa temperatura chegue gradativamente à temperatura de inoculação. Ah, tem que ser exato? Não, não pode ter um delta, uma variação tão grande para que aí a fase lag vai demorar mais, porque ela vai ter que mudar muito da membrana dela para chegar nas condições. Além da temperatura, um teste aqui também com American Ale. Etanol, os limites de percepção e duas temperaturas distintas. E como isso atua na atividade enzimática da levedura. 19 graus a gente não teve quase variação. Para etanol sim, mas não teve variação de propanol, muito abaixo. Já de acetato de etila, acima do threshold, 50% a mais do que a 19 graus. Álcool isamílico, pouca variação. De acetil, pouca. Pentadiona também, porém, explodiu o acetaldeído, que antes estava abaixo do threshold e a 24 graus explodiu. Temperaturas altas favorecem a produção de acetaldeído e álcools superiores. No caso dessa levedura em si, explodiu o acetaldeído. Então, o que tem a ver temperatura? Com a ativação de vias metabólicas, que antes você vem lá, a piruvato descarboxilase produzindo acetaldeído e o acetaldeído pela álcool deshidrogenase fazendo álcool. Incrementei a temperatura. A velocidade catalisada por essa reação de piruvato descarboxilase aumenta, no qual da álcool deshidrogenase não aumenta. Então isso acumula acetaldeído que vai ser excretado pela célula. Claro que da mesma forma a gente tem o diacetil, que no final da fermentação a gente procura elevar a temperatura. Mas as reações de diacetil não é só de reincorporação do diacetil. Tá? Até quando a gente estava conversando com o Martin lá, a questão dos problemas que a gente tem em cervejas onde eu observo ao final da fermentação não tem presença de diacetil, aí pasteurizo ela e bum, explode o diacetil. Na verdade o que a levedura faz é ela produz oxalacetato. E daí com isso, o aumento de temperatura por uma reação química vai fazer o diacetil que depois é reincorporado pela levedura. Então o aumento da temperatura não é só para a reincorporação de acetil, mas sim também
para eu acelerar esse processo de conversão de oxalacetato em diacetil. E por fim, o número de células viáveis, que é o que importa. Então, por que falar do microscópio? Porque o microscópio vai te ajudar na taxa de inóculo, tá? Temperatura a gente controla dentro da fábrica. Oxigenação a gente consegue controlar e fazer operação manual ou no tanque ou durante a transferência de linha. Nutriente, claro que isso depende muito da expertise ou até de uma análise do mosto para você definir quanto que você deve adicionar, ou análise da água, como a Lígia falou, de cada nutriente. Mas a taxa de inóculo está no microscópio e ela vai te padronizar. E ela vai impactar em vários fatores, desde o perfil de aromas, porque uma fermentação muito rápida também, você fica lá 3 dias de fermentação de uma vaz, e daí você não fica com aroma de acetato de isamila nenhum, porque o CO2 arrasta. Ou uma fermentação que se arraste demais, pode estar surgindo um pouco mais de álcool superior, não vai te dar atenuação. Então, a padronização vai te dar essa finalidade. Aqui é uma média para facilitar cálculo. O que a literatura fala é 0,75 milhões de células por ml por grau plato, ou 1,5 milhões de células por ml por grau plato para lager, tá? Então, para cada grau plato da minha receita, eu preciso de uma quantidade de exército. No caso da lager, 1,5 milhão, e no caso da ale, 0,75. Para efeito de cálculo, meio e 1 milhão. Isso é fixo? Não é fixo. Para você ter ideia, uma Duvel usa 0,35 para ale, tá? Como uma forma de fazer uma fermentação um pouco mais arrastada e com isso ter o perfil de aromas que eles têm com a linhagem que eles têm. Então depende da linhagem, depende da temperatura que você vai usar para então você combinar essa taxa de inóculo. Muito baixo que isso também vai te prejudicar, ok? Vai se arrastar demais. Então é um ponto de partida inicial, mas tem essas combinações de temperatura do meio e a tua receita. Então uma receita de 12 pratos, 12 vezes meio milhão, 6 milhões de células por ml. 1 ml de mosto, a 12 pratos eu preciso de 6 milhões de células. No caso da lager, 12 milhões de células. E aí consigo, então, ter um melhor tempo de fermentação e produção de aromas e tendo leveduras mais saudáveis. Então o cálculo para 10 hectolitros. 10 hectolitros eu vou ter lá fermentação de 1.000 litros. A 12 pratos, meio milhão. Preciso de 6 milhões de células, 1.000 litros é 1 milhão de ml, então 6 milhões vezes 1 milhão de ml, isso vai dar 6 trilhões de células. Então, para aquela receita, para as condições estabelecidas, eu preciso de 6 trilhões de células. E aí, quando eu reaproveitar o fermento, eu vou pegar aquela lama, eu vou conseguir saber quantas células eu vou ter 1 ml, eu sei que eu tenho lá 5 ml, 5 litros de lama. Vou lá fazer um cálculo, quanto que eu preciso para minha receita, quanto que eu tenho. Ah, eu vou precisar usar os 10 litros de lama? Não, calculei aqui, vai dar 6 litros de lama. E você vai inocular 6 litros de lama. Número de células viáveis, vou ter padrão de fermentação. Não vou ter aquelas coisas, minha primeira fermentação sempre é 7 dias, mas quando eu pego a lama e jogo, vai para 3 dias. Estou feliz, porque eu reduzi tempo de fermentação, mas você não tem padrão. Não é a mesma cerveja, tá ok? Ah, não, mas o meu padrão é 5 dias de fermentação. Então, trabalhe na taxa de inóculo para, com a temperatura e oxigenação do mosto, você obtenha o mesmo padrão. Então, você consegue padronizar. E aí está também no reaproveitamento da levedura. Então, quando às vezes eu chego num cliente, eu fico horrorizado que para cada cerveja ele tem uma levedura. Ele não consegue reaproveitar. O reaproveitamento dele é o quê? Pegar aquele fermento, botar num keg, câmara fria 1 mês, depois pega de 1 mês, sabe-se lá como está aquele fermento, injeta lá, vira, né, aquilo que vocês já sabem. E daí ele, é que essa primeira não ficou boa, mas aí a célula agora já está melhor, eu já mando para frente para um próximo lote, aí fica melhor. Mas não é, ele está portando muita célula morta, eventualmente uma contaminação pode surgir mesmo em câmara fria. E daí eu não vou estar tendo padrão. Então a primeira coisa a se fazer é ter fermentos coringas, né? Fermentos que, eu faço minha Black IPA com American Ale, faço a IPA com American Ale, faço... Só que aí o que acontece? De repente eu faço uma Double IPA, ou sei lá, uma Imperial IPA, tem vários nomes hoje que botam, né? E aí ela foi para 8, 9% de álcool. Isso afetou a lama. Como é que está essa lama para eu usar para minha APA? Que tem que ser neutra para favorecer. Opa, vamos fazer um teste, vamos fazer uma viabilidade, vamos fazer uma concentração de células.
e aí eu consigo melhor reaproveitar o fermento, sempre procurando usar os coringas, nunca guardar o fermento, sempre procurar até trabalhar realimentando ele. Isso aqui é o que a gente faz um pouco na Bio4, que nada mais é do que um isolamento. Então, pega-se frutas, cereais, meios de fermentação e faz o isolamento das leveduras. Isolamento numa placa com meios de cultivos específicos, que daí eu consigo diferenciar Lager de Ale, Brettanomyces de Saccharomyces. Só que Saccharomyces deu tudo o mesmo padrão de colônia, lisa, branca, enfim. O que a gente faz? Não dá para prever, pode ser leveduras diferentes, tendo a mesma morfologia. Desculpa, não tem nenhum japonês. É como você vê um monte de japonês num caminhão, é tudo igual. Quando se aproximam, daí tu vê as diferenças, né? As leveduras, mesma coisa, eu não consigo enxergar a cor dos olhos dela. O que eu faço? Faço a extração de DNA delas, e aí por essa extração de DNA, sequenciamento de DNA, eu consigo diferenciar até chegar em nível de espécie, né? Então a gente começou isso trabalhando com usina. Por quê? Usina pega o fermento no início da safra, lá em março, inocula aquele fermento, terminou a fermentação, centrifuga, manda essa lama para uma cuba, que é uma cuba de tratamento, bota ácido sulfúrico, antibiótico, lava, desinfeta esse fermento e reutiliza para uma próxima etapa. O que ao longo desse processo de 9 meses de recirculação de fermento acontece? Mutações, inserção de leveduras selvagens, mas levedura selvagem para levedura selecionada, o que é? A levedura selvagem que passou por um processo de seleção e viu que era boa para produzir etanol. Aí virou levedura selecionada. O que a gente faz? Pega essas amostras, identifica que é uma levedura diferente, é uma selvagem. Mas vamos ver quanto de álcool que ela produz, é alto rendimento? Ela aguenta 10% de álcool, 12% de álcool, temperaturas mais elevadas, aí a gente define e transforma ela numa levedura selecionada. O perfil, então cada coluna dessa aqui é uma levedura, cada fragmento desse aqui é um fragmento de DNA dessas leveduras. Então elas têm o mesmo padrão, então a gente assume que são todas leveduras iguais. Ao contrário daqui, que tem padrões bem distintos, e daí a gente vai para uma próxima análise de sequenciamento desses padrões, para daí então fazer a diferenciação e descobrir a espécie, ok? Aqui vocês podem ver que a 5 e a 6 são padrões bem idênticos, ao contrário da 4 que tem uma banda a mais aqui embaixo, que até a gente pode, por esse método, criar uma certa relação de grau de parentesco. Quer dizer que essa levedura é diferente? Não sei. A única forma de saber, depois do banco de dados, é fazer alguns testes em placa. Então aqui são várias concentrações da mesma levedura, crescidas em 2 dias no meio específico. Aí eu boto elas a 40 graus e vejo que só essa daqui cresceu a 40 graus. Isso sinaliza que essa é uma levedura com alta resistência de temperatura. Depois eu boto uma concentração alta de cloreto de sódio. Isso aqui investigando para a usina, tá? Então eu vejo que essa aqui também aguenta uma alta concentração de sódio. E assim por diante. A mesma coisa a gente faz com levedura cervejeira. Bota no meio de maltose, vê quanto que ela cresce. Bota a 10 graus, vê qual que cresce melhor. Daí eu já vou diferenciando elas. Põe no meio com alfa-galactosidase, alfa-X-gal, que vê a produção de alfa, fica a colônia azul, diferencia a Lager de Ale. E daí a gente faz microfermentações. Nessas microfermentações a gente bota lá uma certa quantidade de meio e uma quantidade de etanol. E vejo se ela cresce em 10% de etanol. Cresceu em 10% de etanol, opa, essa levedura é uma levedura que pode produzir cervejas até 10%. 11% já não cresceu direito, então a gente já limita aqui. Além disso, dessas microfermentações, eu consigo saber quais açúcares que elas produzem e quais aromas que elas vão produzir, que daí, por cromatografia gasosa, a gente vai avaliar o perfil de aromas e daí poder diferenciá-las e qual o estilo de cerveja que elas podem ser aplicadas, tá? Então aqui a forma de produção. O freezer a menos 80 e tem o nitrogênio a menos 196, onde a gente armazena essas cepas congeladas com glicerol e depois passa para as etapas. Isso daqui é um steam plate gigante, é uma mesa orbital agitadora e daí, claro, os meios são estéreis. Então, por pai da Bio4, o que a gente faz hoje? Faz uma manutenção dessas leveduras, então é até um serviço que a gente presta para alguns clientes que têm uma levedura específica e a gente mantém lá e propaga exclusivo para esses clientes. E garante que depois da multiplicação, várias coisas, que essa levedura não se mutou, que ela não está contaminada, porque eu tenho que fornecer cultura pura. A viabilidade, a concentração,
o fingerprint genético, enfim, que daí vai vitalidade da célula e alguns outros parâmetros que a gente tem avaliado para entregar esse fermento. E daí a gente tem vários estudos de P&D, aplicação, leveduras que produzem mais espuma, tá vendo? Então, a espuma da cerveja não só é do meio que você produz, do moço que você produz, a espuma não vem só daí, a levedura produz proteínas também que podem colaborar com a espuma da cerveja. Okay? E por fim, aqui alguns serviços de análise físico-químicas que a gente tem feito e microbiológicas. Hoje a gente tem toda a parte do Beer Analyzer, até de cetonas, amargor, e extratos e cromatografia gasosa. Então, cromatografia gasosa pega butanodiol, pentanodiol, metanol, etanol, butanol, propanol, isopropanol e alguns ésteres de acetato de desamila, acetato de etila, lactatos de etila, lactato de desamila. Tá? E a parte de diferenciação dessas leveduras. Com relação à análise microbiológica, microscópio dentro da fábrica é o ótimo. Você não vai chegar a pegar, coletar fermento da tua fábrica e mandar para alguém analisar qual que é a viabilidade do teu fermento. O transporte já vai interferir nisso tudo. Então não faz sentido nenhum. O que você pode fazer, olha, eu tenho suspeita que esse meu fermento está contaminado com uma levedura selvagem. Você pode averiguar para mim? Aí sim. Mas tá ou não tá? Se eu te falar, tá muito contaminado, eu vou estar mentindo, porque o transporte também vai estar afetando toda essa dinâmica da amostra e concentração de uma levedura selvagem. Ok? Então, procurem microscópio, lentes de preferência dessas de marca mais reconhecida. Tá? Kodak seria o melhor microscópio, mas é muito caro. Então, tem microscópios mais baratos, com lentes muito boas. Então, comprem câmera de Neubauer. Vou conversar com o pessoal da Agrária, deixar esse método disponível para vocês. Quem sabe fazer ali uma videoaula de contagem e apliquem isso. Vocês vão conseguir mais padrão. Coloquem na rotina de vocês. E aí, claro, depois a contaminação são outros passos que podem ser feitos também, para daí você garantir um bom produto na prateleira, ou até mesmo calcular os níveis de pasteurização. Porque quando a gente fala quantas UP de pasteurização, se vocês abrirem a fórmula da pasteurização, tem um número mágico lá, né? 1,393. Pum! Ah, beleza, a gente usa aquele número mágico. Só que vocês pegarem aquele número mágico, é baseado num zeta, esse zeta vai ter pela concentração de contaminantes e isso vai interferir. Então, procurem começar a pensar também mais para frente em contaminação. Por quê? Se eu tenho um bom processo de asepsia, um bom controle e não tenho tanta contaminação no meu produto final, o UP pode ser baixo. E aí eu vou ter menos interferência de todos aqueles prejuízos que a pasteurização me traz, né? Então, começa a trabalhar nisso daí também. Pessoal, aqui tem algumas referências aqui. Que eu falei para vocês que dá para baixar. O livro IST, que é um livro, vamos dizer assim, intermediário. Esse aqui, eu não sei qual que é. Tá. É um livro também que tem várias partes práticas. Aplicação do ácido linoleico. Controle de aromas na cerveja e a importância de nitrogênios amínicos livres para fermento. Existem outros livros, a VLB tem um livro também bem bom para microcervejaria, que é The Yeast in the Brewery. Então a VLB tem um manual que vai falar sobre equipamentos e toda a complexidade que tem desses equipamentos, porque são equipamentos que você tem que ter uma asepsia bem restrita para justamente não ter problemas após propagação. Então pense em montar o laboratório de vocês. Esse laboratório funcionando para controle de qualidade do produto de vocês, depois vai poder ser utilizado para controle de uma eventual propagação dentro da fábrica. Tá? Então obrigado. Está aqui o meu contato para quem quiser mandar um e-mail. A Bio4 está sempre aberta para visita. Agora a gente está, depois de 8 anos, finalmente saindo da universidade, chutaram a gente da brincadeira. Não tem mais espaço na universidade, 250 metros quadrados, a gente está precisando de 500. Então a gente está trabalhando em 250. Então tem uma certa... A gente vai estar se mudando, acho que para metade do ano que vem, acho que a gente já está na nossa unidade nova lá, para recebê-los melhor e tomar uma cerveja que lá a gente não consegue também, né? Dentro da universidade. Beleza, gente? Obrigado.